Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Acontece Visual. Eu sou Marcos Barbosa e hoje nós vamos falar sobre o aumento salarial de mulheres, que é maior do que os homens nos dias de hoje, mas a renda ainda continua menor. Fique com a gente! Acontece Visual. Um levantamento da Vagas.com, empresa de recrutamento e seleção, mostrou que as mulheres ainda têm renda inferior aos homens, mas que registram aumentos salariais maiores. Pelos dados apurados, as mulheres tiveram alta de 18% na remuneração entre 2019 e abril de 2021, representando o dobro do resultado conquistado pelos homens, que foi de 8,64%. O salário médio das mulheres de 1998 a 2018, ou seja, nos últimos 20 anos, saltou de R$ 3.232 para R$ 3.814, enquanto o do público masculino passou de R$ 4.070 para R$ 4.422. Ou seja, o estudo mostra que, apesar da diferença salarial entre homens e mulheres ter diminuído de 21% para 14%, elas ainda têm ganhos inferiores a eles. Um dos motivadores para esse incremento de renda das mulheres é que elas passaram a ter uma maior representatividade frente ao público masculino no nível de escolaridade. Em todos os níveis, elas já são maiorias, mas em alguns casos a diferença salarial aumentou ainda mais em relação aos homens. Na pós-graduação, por exemplo, as mulheres passaram de 57% para 63%, e no ensino superior, de 56% para 59%. Até o ensino profissionalizante, que até pouco tempo atrás era um ambiente predominado pela presença masculina, agora também é dominado pelas mulheres. Elas saltaram de 46% para 54%. O maior volume de mulheres em cursos de qualificação acabou impulsionando a presença feminina não apenas em cargos operacionais, mas também de gerência e alta liderança. Em cargos de diretoria, por exemplo, elas passaram de 43% para 46%. Apesar de ser um baixo índice, 3%, já representa bastante coisa. Nos postos de gerência, por exemplo, saltaram de 45% para 49%. É claro que ainda há o predomínio de homens nestes cargos, mas a gente percebe que a diferença vem caindo cada vez mais. É um indicador importante e mostra maior participação feminina em posições estratégicas de companhias. Vamos conferir então a previsão do tempo em regiões do país. Na cidade de São Paulo, por exemplo, agora fazem 17 graus, o tempo começou nublado, manhã fria aqui na capital paulista, a máxima hoje não deve passar dos 25 graus. Durante a semana nós temos aí um incremento, um aumento na temperatura que oscila entre 22 e 27 graus. Na região de Campinas não foi diferente, névoa, nessa manhã, uma neblina, e a máxima hoje não deve passar dos 26 graus e oscila até sexta-feira, quando tem a maior máxima da semana, 29 graus. Sábado e na próxima segunda-feira são previstas pancadas de chuva e o friozinho deve voltar. Lá no Distrito Federal, na cidade de Brasília, nós temos a máxima hoje de 25 graus, sol entre nuvens e a temperatura oscila pouco durante a semana. A máxima chega ao seu índice superior na sexta-feira, 29 graus, e permanece com esse mesmo índice até segunda-feira, sem previsão de chuva para toda a semana. O Acontece Visual de hoje fica por aqui. Mais notícias você pode conferir no nosso blog. Você pode acessar pelo QR Code que aparece na sua tela, apontando a câmera do celular para essa imagem, ou então pelo endereço visualassessoria.com.br/blog. Lembrando que o nosso programa está disponível também em outras plataformas digitais como YouTube, Facebook e no nosso site. Basta procurar por Acontece Visual ou Visual Assessoria. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e até a próxima quarta-feira, às 9 da manhã no Visual News. Eu espero você! Acontece Visual. O Acontece Visual conta com a apresentação de Marcos Barbosa, roteiro, edição e direção de Marcos Barbosa e a supervisão de Gustavo Bortoleto e Érica Bruscagin Bortoleto.